Do que eu preparei, porque é um assunto que diz que não deve ser discutido, pelo menos aprendi assim com um grande mestre que eu tive dentro da doutrina espírita, que foi o Dr. Paulo Ribeiro Nogueira, lá no André Luiz, em 82. Ele falava pra gente assim: olha, deixa Deus de lado, vamos tentar entender Jesus, pelo menos o humano, não aquele Jesus que nós sabemos das maravilhas que ele fez, né? Que é difícil tentar entender aquilo que está fora do nosso alcance, que a gente só consegue falar, sentir quando a gente é tocado por ele de alguma forma. Então vamos tentar ver onde se encontra Deus. Vivemos nos dias atuais totalmente tribulados, corridos, né? O que tem nos deixado obviamente estressados, angustiados e até frustrados em essas situações que são todas desgastantes, né? Diariamente vividas, aqueles que buscam a Deus nos seus ensinos edificantes trazidos a nós pelo nosso Mestre Jesus. Em Mateus 6,9, nós temos a oração ensinada por Jesus, deixada como modelo para todos os momentos em que dificuldades nos visitam. E Mateus inicia dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus. Mesmo Mateus, no capítulo 7, versículo 11, ele afirma: portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Já em Lucas 11, 2, 4, e é curioso porque só Mateus e Lucas que trazem a oração de Jesus, Marcos e João não retratam essa oração. Lucas diz assim, porque ele fala que Jesus tinha sido perguntado por um dos apóstolos, né? Ô Jesus, ensina a gente a orar como o João ensinou aos seus discípulos. E Jesus diz assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso diário dá-nos a cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós mesmos perdoamos a todos que nos devem, e não nos introduzas em tentação. Notem que Lucas não fala Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. É diferente de Mateus. Estas colocações está no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, tá? Foi daqui que nós tiramos. Pois bem, as colocações evangélicas de Mateus estão corretas a partir do momento que aceitamos que o céu é o ápice, a parte mais elevada, e como consequência de uma comparação que nós fazemos e definimos como verdade. Ou seja, só se atinge o cume, só se atinge o ápice aquele que é o melhor dos melhores naquilo que faz e realiza. Assim nós temos que determinado profissional é o top em sua área, e assim definimos os melhores em cada profissão. Não só isso, né, nas suas profissões, como em qualquer área, inclusive na área de ajudas de trabalhos sociais, né? Dessa maneira, entende-se que para se estar no céu é necessário ser o melhor, o mais completo, o mais perfeito. E se alguém alcançou essa excelência é porque tem um conhecimento global da sua área. Daí entendermos o porquê de Deus estar no céu. Ele está colocado no mais alto das alturas que nós possamos imaginar. Independente de se ter um céu, 7 céus ou nenhum céu, conforme entendimento científico. Aliás, é importante esclarecermos que o entendimento científico é o que mais
correto se apresenta, pois para se crer na existência de céu, obrigatoriamente tem que se acreditar, não tem que se acreditar em um universo. Se nós acreditamos que há um céu, há limites. Quando nós fechamos o olho, nós temos que imaginar o universo aberto, sem céu, sem paredes em cima, embaixo, nas laterais, à frente e atrás. Se colocarmos paredes, deixou de ser universo. O universo é algo que extrapola o que nós possamos entender como corretos e certos. O céu é um limite. Nós limitamos a criação divina a partir do momento que colocamos um céu. Por isso que eu disse aqui atrás, independente se tem um céu ou 7 céus, como existem correntes filosóficas que falam em 7º céu, ou nenhum céu. Sei que às vezes se torna difícil entender essa verdade científica, pois ao fecharmos os olhos, tentando imaginar o universo, criamos naturalmente paredes que limitam esse universo imaginário. Fica clara que a colocação em estar no céu é uma figura de linguagem que confirma a grandeza inigualável de Deus, em que determina o quanto Ele é supremo e que não há nada e ninguém antes e além dele. Ele é o único e Ele é o eterno. Muitas pessoas fazem confusão. Aliás, quarta-feira me perguntaram no centro: mas Jesus também não é eterno? Não, Jesus não é eterno. Só tem um eterno no universo, que é Deus. Ele surgiu antes do que havia. Não dá para a cabeça entender. Ele existiu antes de existir alguma coisa. Jesus foi criado como nós, pela vontade amorosa, misericordiosa, justa do Pai. Lógico que Jesus está milhões de anos, bilhões de anos à nossa frente no quesito evolução. Tanto que Ele é um dos co-criadores do nosso sistema solar. Mas Deus é o único eterno. Todos nós somos infinitos. Nós temos uma data de criação, mas não vamos morrer jamais. Apesar de toda a limitação de nossa língua, usando de uma figura de linguagem análoga, aquele que está no topo de um prédio terá a visão macro e relativa à altura do respectivo prédio. Ou seja, se a gente subir no telhado de casa, a gente consegue ver a rua, os carros passando. Dentro de casa a gente não consegue. As pessoas andando. Então a gente tem uma visão macro, global, do ponto alto que a gente tiver. Se a gente for lá no Cristo, a gente vai ver a cidade, pelo menos uma parte dela. Lógico que quanto mais alto também vamos perdendo a capacidade de visão. Mas a ideia é essa: quem está no céu tem a visão macro global da posição mais alta em que ele se encontra. Deduzimos assim que Deus, a soberana justiça, a soberana sabedoria, o onisciente, o onipotente, tem a visão macro global se estiver no céu, e não a visão macro universal, porque nós limitamos colocando o céu para ele. Ele não consegue ver o universo. Ou seja, a visão de tudo, e nesse tudo vai o entendimento daquilo que nem imaginamos existir. É isso que ele tem estando no universo. Podemos afirmar então que Jesus, segundo Mateus, fez uso do termo céus figuradamente, como Jesus o fazia quando ensinava por parábolas, para que facilmente nós todos entendêssemos que o Pai está acima de tudo e de todos. Ele está no topo. Já em Mateus 5, 1 a 12, nós temos 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso é 5:10. 5:12. Ainda Mateus: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. E o que diz Lucas 6:20?
Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Pois bem, notem que Mateus faz a colocação no plural em 3 passagens, nos céus, em 5:3, 5:10, 5:12. Já Lucas faz em uma passagem e no singular, porque vosso é o reino de Deus. E faz menção diferente da de Lucas, onde ele coloca reino dos céus e Lucas coloca reino de Deus. Pois bem, em uma primeira análise de maneira simples, claro está que a promessa contida em Lucas, em 6:20, vosso é o reino de Deus, é superior e mais abrangente que a contida na citação de Mateus, porque deles é o reino dos céus. Pois se estes existem, os reinos dos céus, claro que não resta dúvida que o existem por vontade única da criação de Deus. Então, o reino de Deus é muito mais abrangente em Lucas do que o reino dos céus colocado por Mateus. No entanto, há irmãos que têm a posição afirmativa de que Deus está no coração das pessoas. Muitos falam isso. Tal afirmativa, a princípio, não é equivocada, mas reduz a ação de Deus somente aos homens. E então, onde ficaria Deus frente aos animais que também têm corações? E onde não há coração? Os vegetais, nós sabemos, não têm coração, como os humanos ou dos animais que pulsam. Deus não está nos vegetais? Deus não está nos minerais? Não está nas águas? Não está no ar, nos ventos, nos mares? Sim, esse questionamento é lógico para o bom entendimento da questão, pois a doutrina espírita esclarece de maneira cristalina que a vida existe em tudo, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, chegando ao reino animal, alcançando o reino hominal e atingindo o máximo da evolução para nós no nosso estágio, que é o reino espiritual. Sendo assim, onde há vida, há Deus. Claro está que Deus se encontra em todos os reinos, aliás, reinando em cada um deles, apesar do nosso livre-arbítrio e das nossas limitações de entendimento. Lógico que Deus está em todos e em cada coração, mas não só nesses. Ele também está onde não o vemos e nem sentimos. E essa certeza vem dos conhecimentos empíricos das muitas existências que já vivemos. Antigamente se falava, dava um trovão, era o Deus trovão, né? Dava um temporal, era o Deus temporal. Então, por isso que eu falo o nosso conhecimento empírico, vem lá de trás, vem da nossa origem. Quando nós estávamos lá na caverna ainda, caçando dinossauros, certo? Só que isso vem acumulando em nosso ser como conhecimento, e hoje, obviamente, nós passamos a ter um vasto conhecimento com as muitas doutrinas religiosas que se tem e com a ciência, principalmente com a ciência quântica, que vem trazendo muito mais informação para a gente, né? Então, por isso que eu havia dito aqui, nós temos a certeza dos conhecimentos empíricos que trazemos das muitas existências que já vivemos. É a certeza que trazemos nas nossas almas, pelo menos para nós espíritas. Não há dúvida alguma quanto à existência de um ser onisciente e onipotente, pois basta lermos no que enxergarmos. Isso usando de raciocínio lógico, mesmo que básico, por ainda fazermos parte da escala evolutiva espiritual em que nos encontramos nos dias de hoje, num mundo de provas e expiações, o que não é lá grande coisa a nossa evolução ainda. Tá? Mas é o que nós temos no momento. Conseguindo então enxergar, como eu tinha dito, as informações que Deus nos passa, sejam essas através da natureza ou dos acontecimentos ditos milagrosos, nós conseguiremos entender um pouco mais dele. Então, vemos na natureza
um só a reger seu sistema com planetas que há bilhões de anos estão a girar sem se tocar. Vemos a manutenção das estações temporais do ano, que nossa, né? Primavera, verão, outono e inverno, apesar de todo o nosso empenho na busca de desestabilizá-las, através de toda forma de infração que praticamos contrariamente às ações da natureza. Para aqueles que não conseguem ver a Deus nessas evoluções, bem como nas manutenções naturais, que tal ver as cores e o perfume das flores que homem algum conseguiu colocar nelas? Sim, há os enxertos promovidos pelos homens na natureza, mas os há também os naturalmente ocorridos. O passarinho pega a sementinha de uma lá, vai lá, joga na outra, mistura, nasce uma outra flor, não é assim? Uhum. Um cachorro de uma raça cruza com outro e sai uma outra raça. Isso é Deus, não é o homem. Pois bem, sim, nós vemos Deus a todo instante. Basta olhar para nós mesmos e veremos e sentiremos o nosso corpo físico trabalhando harmoniosamente, apesar de ser um complexo de órgãos com funções distintas uma das outras, a se comunicarem e integrarem, sem que inteligência humana alguma os tenha projetado e regulado. Aliás, o homem tenta fazer algo semelhante ao homem, não conseguiu. Talvez daqui a alguns centenas de anos consiga, mas a perfeição que há em nós, o intestino serve para uma função, mais de o pulmão para outra. O único que serve para uma função só é o coração, né? Só para oxigenar mais nada. Então, se ele parar, acabou. Não serve para outro. O rim, o baço, a vesícula, e tudo harmoniosamente trabalha. Foi o homem que criou isso. Não quer enxergar Deus aí, então larga a mão, né? Aí. Pois bem, sim, não há dúvidas que Deus esteja em cada coração, mesmo que essa afirmação seja apenas poética, pois sabemos hoje qual a função do órgão coração. Mas é inegável que Deus está na flor que nasce, sem que alguém a tenha plantado, como está no bater das asas, tanto da maior ave quanto do menor inseto, que vivem com um motivo de equilíbrio planetário pela vontade amorosa e misericordiosa do Pai Criador do Universo. Há algum tempo atrás, na Austrália, acho que na década de 60, eles tiveram problemas com os eucaliptos. Deu uma praga lá. Eles descobriram que tinha que levar um besouro daqui do Brasil para lá. É mais ou menos assim a história. E levaram o besouro daqui para lá, para comer a praga que tinha dado lá. Só o besouro brasileiro que podia comer. Lógico que isso veio da pesquisa científica. Mas quem colocou o besouro aqui? Deus. Notamos as abelhas e as mamangavas, que aquelas, apesar de causarem pânico nos humanos, principalmente pelo medo que estes têm de serem ferroados dolorosamente, promovem a vida da polinização. Sem elas não haveria plantas. E aí? E quem que fala para ela? Vai lá. Tira ali o néctar, leva para cá. Ontem, aliás, eu recebi um WhatsApp, uma caixa de abelhas que foi inundada de água, e o dono dela filmou a caixa, elas tirando a água de dentro da caixa. Elas vinham na portinha e cuspiam. 4 gotinhas d'água entrava. Aí vinha a outra, cuspia 4. Como? O mais certo para eles, que são insetos e teoricamente não pensam, não pensam que eles não pensam.
o mais certo é eles bater asas e achar outro lugar para fazer ninho. Muito mais fácil. Não! Enxugando a caixa deles. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Ainda a pessoa pôs assim. E tem muito marmanjo, muito homem que entrega a rapadura facilmente. Olha só. Não é? E para aqueles de nós que não consigamos vê-lo nos movimentos de uma nuvem, no correr do sol e da sua irmã lua, sobre nossas cabeças diuturnamente, sem falhar um único dia sequer, que saibamos ouvi-lo no silêncio de nossas almas, quando até parece que ele se mantenha calado, sem responder às nossas interrogações. Pois ele nos fala até quando em silêncio fica. Sendo assim, é mais lógico crermos que Deus está em todo o universo. Sim, esta é a palavra que melhor define o local em que Deus se encontra. Ele está em nosso universo físico, que lembramos é criado por Ele, está no nosso universo mineral, vegetal, no animal, no nominal e também no espiritual. Ele está em tudo, pois tudo é obra dele. Ele está na consciência de todos. Ele está no acima como no abaixo. Ele está no dentro como no fora. Ele está no que há como no que não há. Ele está no que nossos olhos veem e no que não veem. Ele está na vida que alimenta o fio de cabelo, como no que alimenta a vida de um planeta. Ele está na mão que afaga, que trabalha, como na que nada produz, ou até na que produz contra si próprio. Pois Ele é o Senhor do livre-arbítrio e, como tal, espera pacientemente que façamos nossas escolhas. Ele é cada milímetro de nosso tamanho, cada fase do ato do nosso respirar. Em cada semente que germinará, crescerá, dará flores, frutos, sem nenhum gemido. Mas está com certeza também no som estrondoso da queda de uma árvore, na dor que nos faz humilde e resignado. Está no desencarne prematuro como no desencarne coletivo, e em tudo aquilo que insistimos em não aceitar, esquecendo-nos e revoltando-nos contra a frase contida na oração do próprio Pai Nosso, a qual proferimos constantemente: seja feita a vossa vontade. Mas a gente gosta de se levantar contra essa vontade. A gente adora questionar o cara. Esse é o problema. Esquecendo o maior dos ensinos de Jesus: sedes resignados. Ou como Jesus mesmo afirmou no dia de seu testemunho, frente a momentos de dores lancinantes e de difícil suportar de sua vida, para logo em seguida nos ensinar a humildade: Pai, faça-se em mim a vossa vontade. Foi um momento de muita preocupação de Jesus. Ele anteviu tudo que ele ia sofrer naquelas últimas 24 horas. E ele pede ao Pai: afasta de mim esse cálice. Lógico que ele veio preparado para isso. Por isso que ele fala: não, faça-se em mim a vossa vontade. E nós estamos falando isso para ele? Ou porque estamos com a dorzinha de cabeça a gente já chuta tudo dentro de casa? Ou porque estamos com a dorzinha de cabeça, já tratamos as outras pessoas com quem nós trabalhamos, às vezes há anos, de maneira ríspida, seca? E é assim que o cristão deve agir? Aquele que diz que tem o coração, tem Deus no seu coração? Deus está na luz que o sol nos irradia, proporcionando saúde e vida, como em seu brilho refletivo, em que a lua nos avisa do momento de nos refazermos, no descanso sagrado do nosso corpo e espírito através do sono. Sim,
Deus está no universo, que somente Ele criou. E continua criando. Está no movimento dos mundos constatado antigamente pelos navegantes desprovidos de qualquer forma de instrumentos. Eles olhavam para as estrelas no céu, nós estamos aqui, vamos para lá, né? Olhavam para o sol durante o dia. Mas, confirmado hoje pelos pesquisadores com instrumentais há 100 anos, inimagináveis. Imaginem quantos outros instrumentos não virão para se pesquisar o infinito, ou o fundo dos oceanos, que a gente não sabe nada. Mínimo. Eu acho que a gente sabe mais da Lua do que do fundo do oceano. Sim, ele está nas águas dos rios que correm para os mares, carregando as incontáveis vidas que nela existem. Deus está até naquele que pratica todas as formas definidas de crimes catalogados por nós humanos. E quem nos confirma essa verdade é o maior dos maiores que já esteve entre nós, Jesus, que no momento do seu testemunho final, salva aquele que com ele foi crucificado, afirmando que estaria no paraíso ainda naquele dia. O cara não era criminoso? O irmão nosso lá do lado? Ele não salvou? E termina seu testemunho pedindo ao Pai, na cruz, o perdão àqueles que não sabiam o que estavam fazendo. O que nos parece que até hoje nós não sabemos o que estamos fazendo. É tanta gente tentando suicídio. É tanto jovem não dando valor na vida, porque tem um carro na mão e anda 200 por hora. Esses de moto, então, eu falo, Deus tem que estar de plantão. Nossa, é mesmo. Eles passam por cima da calçada, eles entram na contramão, eles cortam a frente do carro, e quando não der, eles metem o pé no retrovisor. Gente, é um absurdo. Eles não param para pensar que um tombo pode ser fatal. Não fatal de morrer. Se morresse, estava bom demais em terra. Dá trabalho para a mãe depois. Vai ficar babando numa cama tetraplégico. E a mãe tendo que ficar limpando o irmão, a mulher, o filho. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Aonde nós desejamos chegar? Será que foi aberta a porta aí do Hades mesmo, como se falava lá atrás na Bíblia, que depois de 1000 anos abriria a porta do Hades? Será que é isso? Eu costumo dizer que não. É falta de decência e de honradez divina. Porque todos nós, não tem quem não esteja na Terra que tenha sido criado por Deus. Aliás, em todo o universo. E por que nós trocamos ele pelo prazer de comer um churrasco? E quantos morreram depois do churrasco? Porque beberam e provocaram acidentes, se suicidaram. Quantos que nós conhecemos na cidade aqui que estão envolvidos com drogas? Suicídio. Quantas mães sofrendo, hein? Quantas Pois é. mães sofrendo. Porque a pessoa não dá valor na vida que tem. Uma vida que custou muitas outras. Porque segundo a espiritualidade, para a gente reencarnar, cada um de nós, tinha uma trampa de espírito querendo vir. E nós fomos escolhidos. E fizemos um monte de planos no plano espiritual. Aí eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tem um grupo familiar que ficou no plano espiritual, a gente vai estar vibrando, torcendo. E a gente vem aqui, morre. Vamos juntar dinheiro, vamos fazer fortuna. Mas a que preço? Pisando no pescoço dos outros irmãos? Puxando o tapete, até de entes familiares consanguíneos, eu falo porque familiar todos nós somos, mas consanguíneos, irmão tapeando irmão, matando o irmão sem resolver, filho matando o pai, Pai matando a mulher, filho, tudo.
Até quando? Mudar o mundo nós não vamos. Porque o Chico, que passou da Terra, poderia ter mudado o mundo. Não tem condição de mudar o mundo. Agora, cada um tem condição de se mudar. Aí muda o mundo. E é isso que nós precisamos nos imbuir. Mas temos que nos imbuir alicerçado em algo divino, em Deus. E o maior representante dele para nós aqui na Terra foi justamente Jesus. Está na afirmação, Deus está na afirmação do próprio mestre de sabedoria e grandeza espiritual, quando nos manda amar aos inimigos, nos manda convidar pobres e expropriados para as nossas festas. Sim, Deus está no universo que, definido como o todo, abraça o tudo que Ele mesmo criou. E dentro de sua criação, tornamo-nos sem receio de errar e sem pretensão alguma de grandeza, pelo contrário, com muita maior responsabilidade, os maiores por hoje termos capacidade de raciocínio e dialética apuradas. Porque os nossos irmãozinhos, cachorros, gatos, leão, tigre, não conseguem falar. Mas nós conseguimos raciocinar e falar. Mas não confundam essas colocações que eu estou fazendo aqui como panteísmo. Definitivamente não, não é. Panteísmo vem de dois termos gregos que tem como pan, o tudo, e tel, Deus. No panteísmo, Deus seria a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo. Sendo assim, se assim fosse, Deus não existiria, pois seria efeito e não causa do universo existir. E Deus é a inteligência máxima. Pelo panteísmo, ele é um aglomerado de energias nossas. A hora que a gente morrer, a gente volta para o todo universal de forma energia e vamos fazer parte do todo de novo, inclusive Deus. Então, peraí, Deus não é um. Deus é um todo, é um aglomerado. Não. O panteísmo acredita que Deus é esse aglomerado infinito. Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou nada não existe em parte alguma, pois a criação divina está em toda parte. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas daqui na Lua não tem nada. Tem muito. Nada é desabitado no universo, tudo tem ocupação no universo. Quantos mundos espirituais não há sobre o Brasil? Planos de resgate só sobre o Brasil. Nós falamos muito do nosso lar, né? Nosso lar é um. Quantos outros existem? Imagine esse espaço universal que os nossos olhos só veem a Lua, não vê nada mais no meio. Quanto mais coisa não existe que está além da nossa percepção física ou mesmo vibracional. Segundo a ciência, o panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, quer dizer, um Deus que é inerente a todos nós, ou que o universo ou a natureza e Deus são idênticos. Não, tem uma diferença aí que nós vamos ver mais para frente. Alguns definem o panteísmo como sendo Deus e todo o universo uma única e mesma coisa, e que Deus não existe como um espírito, um ser separado, ele é apartado. Se nós temos individualidade, muito mais Deus. Acredita-se que Deus é todo o universo, a mente humana, as estações e todas as coisas e ideias que existem. No panteísmo, ainda, ao deixarmos de existir, retornamos ao universo, integrando-se a ele na forma de energia e pensamento, perdendo a nossa individualidade, o que nós espíritas não aceitamos. Aqui eu trouxe algumas coisas de alguns filósofos. Para o filósofo Baruch de Spinoza, que era panteísta, ele afirmava: só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto existe.
Baruch de Spinoza definiu Deus de uma maneira linda, maravilhosa, e que se vocês procurarem no Google vão encontrar assim, o Deus de Einstein. Quando perguntaram para o Einstein, você acredita em Deus? Acredito no Deus de Spinoza. E ele é fantástico na definição. Tem espíritos que não entendem. Chego a não entender um Spinoza que viveu de 1632 a 1677, 40 e poucos anos. A doutrina espírita surgiu depois de 200 anos de ter existido. Peguem e leiam frase por frase do que é o Deus de Spinoza. Vocês verão que não está longe do Deus que a doutrina espírita mostra, apesar dele ser panteísta. Já Taylor de Chardin afirmava: o cosmo é divino e a terra sagrada. Outro panteísta. O neopanteísmo expõe a ideia de um Deus impessoal representado pela natureza, porém de polaridade sexual feminina. Eu não sei porque esse porém dele. Que bom se Deus fosse feminino. Acho que seria muito melhor do que nós estamos hoje. Deixar na mão de homem é complicado. Mas sendo ele o suprassumo de tudo, acreditamos que ele passou até o feminismo. Não é? Os filósofos espíritas definem Deus assim. Leon Denis, olha só que definição fantástica. Deus, tal qual o concebemos, não é, pois, o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, nem o Deus antropomórfico, monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões dos tempos. Deus é manifestado pelo universo, do qual é a representação sensível, mas não se confunde com este. Deus cria o universo, sem cessar, mas Deus não é o universo. Essa é a diferença. Camille Flammarion, o panteísmo, fazendo da alma uma partícula da substância divina, a escraviza e arrasta inevitavelmente ao fatalismo absoluto. De fato, se acreditarmos no panteísmo que nós temos uma partícula de Deus, então quando nós morrermos, como ele coloca aqui, escraviza e arrasta inevitavelmente ao fatalismo absoluto, que é voltar para Deus. Não, nós temos todas as virtudes divinas, ele nos dotou com ela, mas ela é nossa. Saber trabalhar essas virtudes é o que cabe a cada um de nós. Quaisquer que sejam as palavras com que o expressem, um espírito judicioso jamais se iludiria. Se Deus e o mundo não são mais que um mesmo e único ser, Deus não existe. Ainda Camille Flammarion falando. Fazendo uso do entendimento da razão que nos mostra que nossa individualidade está mantida e confirmada pela sobrevivência da alma após o desencarne, através da comunicabilidade dos espíritos que ocorre há dezenas de milhares de anos, hoje ocorre dentro de uma casa espírita, numa mesa mediúnica, né? E que se comprovam de maneira científica e historicamente desde as pitonesas, a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. A diferença é que o panteísta fala que o universo é Deus. E eu estou colocando aqui, Deus está no universo. Deus está no planeta. Deus está no cachorro, no gato, no pássaro, na árvore, em nós, no peixe, nas águas. Deus está em tudo. Deus não é tudo. Deus está no todo. Essa é a diferença. O verbo é o mesmo, estar e é. Ele está. Como eu acabei de falar, nas energias que faz crescer o nosso cabelo. Mas ele não é o nosso cabelo.
Ele está nos órgãos que, harmoniosamente, estão trabalhando em nós nesse momento. Mas ele não é o órgão. Esta é a diferença que faz a gente começar a entender um pouco mais de Deus. Aceitamos a definição apresentada pela espiritualidade a Kardec na resposta que compõe a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a pergunta é: que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, é um ser. Fazendo uma colocação antropomórfica, como fala ali o filósofo, né? Que é onde a gente coloca a figura de Deus como homem. Não. O que é Deus? O que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui eu discordo dos primárias. Deveria ser causa primeira de todas as coisas. Porque o primária nos remete pela nossa deficiência linguística. Primário é aquilo que é básico. Reles. Quando a gente começa lá no jardim da infância, é primário. Quando a gente sai lá na faculdade, já não é mais primário. Então, quando ele coloca aqui causa primária de todas as coisas, eu entendo como causa primeira de todas as coisas. Porque ele é antes do que havia. Não tinha nada. E ele se fez. Que aceitemos a filiação divinal a que pertencemos e nos transformemos no mais breve tempo possível para sermos verdadeiramente instrumentos e bons instrumentos para o que fomos criados. Instrumentos divinos com a tarefa de levar amor crístico àqueles que mais necessitem, mais do que nós mesmos. Que possamos um dia vivenciar a frase que Paulo disse aos Gálatas em 2:20: já estou crucificado com o Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quanto a onde se encontrar com Deus, bem, que cada um de nós o encontremos onde melhor nos apraz, cuidando para que, onde o colocarmos, ali também estejamos nós, verdadeiramente, por inteiro, espírito, perispírito, físico, psíquico e emocional, fazendo valer em nós as suas máximas de conduta, trazidas pelo nosso único mestre chamado Jesus. E para aqueles que ainda acreditam que a morte é o fim, cito o poema de um dos maiores e mais respeitados cristãos. Quando encarnado, foi da Igreja Católica. Aliás, a Igreja traz ainda hoje muito do que ele definiu lá atrás. Alicerce do catolicismo, que depois de desencarnado, se tornou um dos espíritos responsáveis por trazer a doutrina dos espíritos à Terra. E ele diz assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo.
Perdão. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho, obrigado pela atenção. Espero ter trazido ideias novas sobre Deus para vocês, principalmente para não confundi-lo com Jesus. Dois seres totalmente distintos. Um pai, o outro filho como nós. E esse outro, que é o filho como nós, veio até nós justamente para nos mostrar que Deus existe e que as nossas individualidades são mantidas, como a doutrina espírita bem exemplifica e mostra através do seu estudo e dos trabalhos. Que possamos fazer da nossa individualidade a individualidade mais correta e perfeita, que é aquela que nos aproxima do Mestre amado Jesus em conduta, palavras e, obviamente, nos atos curadores, como ele também fazia. Obrigado pela atenção.